Fala pessoal, aqui é a Lígia Pimentel, sou diretora executiva da Agrifato e estou de volta para a gente traçar o nosso panorama do mercado pecuário na semana. Semana essa agora que começou já um pouquinho mais curta, né? Já com cara de menos tempo para resolver as coisas, tá certo? Vendas aí do atacado no fim de semana foram até que interessantes. Pessoal aí que saiu para comprar carne hoje no início de semana não achou muito o que comprar. Alguns frigoríficos se anteciparam a esse movimento e fecharam negócios mais altos ao longo do fim de semana. A gente observou aí negócio em São Paulo de até R$ 285, né? E é um novo patamar, né? O boi segue aí bastante sustentado, especialmente pelo câmbio. A gente sabe disso, já temos comentado bastante sobre isso. E na semana passada ficou bem evidente, né? Assim que o câmbio bateu 5,80 ali, deu uma triscada, nós vimos frigoríficos abrirem negócio em 280, né, que ainda não era média de mercado, ainda não é, mas ainda não tinha sido alcançado esse patamar. Então, o câmbio ditando as regras, né? Essa semana um pouquinho mais curta, escalas curtas, diferencial de base chamando muito a atenção. Nós temos um diferencial de base aí com o Mato Grosso, com algumas regiões do Mato Grosso, que é o mais estreito aí da nossa série histórica. Então chama bastante a atenção esse fato, né? E isso fica aí claramente como um indicador de que tem falta de oferta, né? Então a gente combina aí um cenário de exportações bastante aquecidas, bastante sustentadas, inclusive pelo dólar, juntamente com falta sistêmica de oferta, né? Nós tivemos falta ao longo do ano todo, escalas de abate curtíssimas, bem abaixo da média ao longo do ano todo. Tá certo? Então fica bem claro que o ciclo pecuário ele continua exercendo o seu poder, né? Tem muita gente que fala que agora mudou, dessa vez é diferente, que o boi não volta mais para os patamares anteriores. Eu concordo com essa afirmação em parte. De fato, patamares anteriores não devem ser mais vistos, né? A não ser que haja um grande problema aí, uma coisa muito imprevista, dificuldade de enxergar. Mas o que conta mesmo, pessoal, é o valor real do boi gordo, né? O quanto ele sobe em relação à inflação e, especialmente, o quanto ele sobe em relação aos custos de produção. Então, de fato, ele pode nunca mais voltar para aquele patamar, mas o que nós temos observado é que os custos de produção subiram aí, principalmente nos últimos 3 meses, acima dos preços do boi gordo. Então, essa que é a grande questão do nosso conhecido ciclo pecuário. Então, na verdade, as coisas são diferentes dessa vez, é um novo patamar, mas não são tão diferentes assim, né? Porque ciclicamente, quando a gente observa, fica claro que o ciclo pecuário está em pleno vigor. Então, a gente não pode se esquecer nunca que nós estamos retendo fêmeas no rebanho, né? Estamos aumentando, potencializando a nossa capacidade produtiva de bezerros, e esses bezerros lá na frente eles vão voltar a ser ofertados como animais terminados, principalmente aí a partir de 2022, tá? Lembrando que se falta bezerro em 2020, vai faltar boi gordo ainda em 2021. Claro que é sempre uma questão de equilíbrio oferta e demanda, mas a gente não pode esperar uma grande oferta aí de animais terminados, sendo que a gente está começando aí a intensificar de maneira mais pungente a produção de bezerros, tá certo? Então, basicamente, a gente precisa ficar de olho muito atentamente nos custos de produção. Eles foram o grande carro-chefe para a nossa gestão de risco aqui ao longo de 2020, né? Boi gordo, a gente não se focou muito nas travas de preço de boi gordo ao longo desse ano, porque foi uma mudança de patamar muito severa, né? Muito intensa. Então, para aquelas travas que foram feitas, por exemplo, puts compradas ao redor de 200, 210, 220, o que acontece com essas puts agora, né? Então, nosso foco não ficou na venda do animal, ficou muito focado aí, muito em cima do custo de produção, então compra de reposição. Quando a reposição ela é bem comprada, isso faz uma diferença enorme, né, no negócio, muito mais do que a venda própria do boi gordo. E os insumos também, né? Mercado de milho continua uma loucura, farelo de soja subiu praticamente 100%, né? Dobrou de preço do ano passado para cá. Então o foco grande aí ficou em cima dos custos de produção, é onde deu para trabalhar mais ao longo de 2020. Então é muito interessante a gente falar isso, porque quando a gente fala em trava de preços, né, comercialização antecipada, a gente pensa muito no produto final.
e, na verdade, o pecuarista ele tem a possibilidade de vender o produto final antecipadamente, né, usando ferramentas de gestão de risco, mas ele fez uso principalmente, quem trabalhou com boas estratégias, fez uso principalmente disso para travar ou garantir, e garantir não, mas tentar diminuir o risco, né, do risco de preços de custo de produção, tá certo? Então fica aqui o meu vídeo da semana, gostaria de deixar um abraço para todo mundo e a gente se vê já já.